Amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus e em Maria Santíssima, desejamos com toda a fé, com todo o amor, um bom e abençoado domingo, dia do Senhor. Olha que maravilha que o Senhor fez para nós. Tudo aquilo que somos e temos é graça de Deus. Por isso, amado irmão e amada irmã, que nesse dia nós possamos elevar nossas orações em ação de graças, em agradecimento, mas também suplicar, pedir, confiar no Senhor. Nesse 26º domingo do tempo comum, o chamado do Senhor é para todos, mas às vezes a gente é tão desobediente, às vezes a gente é tão superficial, e Ele vai nos ensinar que realmente nós precisamos estar comprometidos com esse projeto de Deus na nossa vida. Comprometido e levar Jesus, sabe, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas convivências, no nosso lazer. Não dá para ser um em cada lugar. Nós não somos camaleões, nós somos filhos de Deus. E filhos de Deus portam o Espírito Santo. E às vezes a gente está passando por momentos tão realmente difíceis, e a gente precisa ter essa consciência. Deus está conosco. É esse Emmanuel, Deus conosco, é esse Jesus, este que vem em nome do Senhor, aquele que salva. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente possa, unidos na fé, partilhar essa palavra de hoje e nos fortalecermos nessa graça do Espírito Santo. No final desse nosso encontro, a gente sempre pede as bênçãos sobre uma porção de água. É um sacramental de nossa fé. Que você possa preparar aí a sua porção de água e no finalzinho nós vamos então pedir as bênçãos sobre ela. E olha, nós vamos iniciar esse nosso encontro traçando sobre o nosso corpo o sinal do amor, o sinal da vitória, o sinal da graça, o sinal da luz, o sinal realmente de tudo aquilo que Jesus transpôs para nos levar à salvação. Iniciemos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, amados irmãos e irmãs, toda a graça, toda a paz, toda a bondade, toda a compaixão, toda a esperança, toda a fortaleza, toda a paciência e toda a ciência, todo o dom do conselho, todo o temor, toda a sabedoria e todo o discernimento, toda a saúde do corpo e da alma, toda a paz na família, tudo aquilo que você anseia na sua vida, provindo de Deus, que se revela em Pai, Filho e Espírito Santo, que esteja aí no seu coraçãozinho, nos seus pensamentos, que esteja na sua convivência familiar, que esteja no seu ambiente de trabalho, que seja na sua convivência social, na sua comunidade de fé, enfim, que todos esses dons frutifiquem na sua vida e te dê realmente toda a compreensão necessária. Amado irmão e amada irmã, as nossas preces, em ação de graças. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela sua sagrada palavra. Obrigado, Senhor, por sua santa igreja. Obrigado, Senhor, por toda a nossa família. E obrigado, Senhor, por estar sempre nos orientando como pastor de suas ovelhas. Nós vamos fazer uma prece unidos na nossa fé. Eu quero pedir realmente para que Deus coloque misericórdia na vida de algumas pessoas que estão decidindo sobre a vida de outras. Isso mesmo, a Santa Igreja é contra o aborto e somos contra o aborto. Não se mata crianças, se resgata crianças, não se elimina vidas, e sim se luta para que ela sobreviva. Então que a gente possa ter uma sensibilidade no coração, que a gente possa ter uma compreensão, não nos extremos, sabe? Às vezes as pessoas querem justificar alguns atos diante de alguns extremos que não acontecem todo dia. O que a gente precisa saber é que a gente pode ser como que um coadjuvante de um grande massacre, apoiando essa questão do aborto no nosso país. E eu quero rezar. Eu quero rezar pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que foi mãe de Jesus, que foi mãe numa situação muito difícil. Ela ainda não estava casada, ela era simples nas posses, vivia num vilarejo e ela não abortou o nosso Salvador. A sua prima Isabel também, já bem adiantada de idade,
já com dificuldades, também não abortou João Batista. E olha que depois de 6 meses de gravidez de Maria, de Isabel, houve um encontro daqueles que não foram abortados. E hoje são grandes ícones para nós. Primeiro Jesus, o nosso Salvador, Filho de Deus, e João Batista, aquele que anunciou Jesus. Sejamos contra realmente essa questão do aborto e vamos colocar nossos joelhos no chão e rezar mesmo, para que seja retirado da nossa sociedade. Irmãos e irmãs, vamos pedir a luz do Espírito Santo sobre a nossa vida e sobre essa palavra que será lançada hoje. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o vosso amor e, com certeza, enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, vamos ouvir juntos este evangelho de hoje proposto pela Santa Igreja. E que maravilha de evangelho. Todo evangelho é maravilhoso, né? O diácono às vezes fala assim, mas é porque a cada dia é um esplendor de ensinamento que Jesus tem para nós. Evangelho de São Mateus, capítulo 21, a partir do versículo de número 28. E naquele tempo Jesus disse aos mestres e anciãos: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vão entrar antes de vós no reino de Deus. Com efeito, João veio até vós no caminho da justiça e não acreditaste nele. Os publicanos e as prostitutas, porém, creram nele. Vós, no entanto, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crerdes nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a paz de Cristo Jesus permaneça no vosso coração, amado irmão e amada irmã. Olha, irmão e irmã, Jesus propõe uma parábola de uma vivência muito próxima daqueles que ali estavam. O pai, que tinha 2 filhos, e uma vinha. A vinha, ela produz uva, e ela precisa de um trabalho, de um cuidado. Porque uma uva bem cuidada, ela gera um bom vinho. E um vinho, na palavra de Deus, significa alegria. Por isso, o pai chama aqueles 2 filhos para trabalhar na sua vinha. Um diz: não, eu não vou. Depois se arrepende e vai. Outro diz: eu vou, e não vai. E isso é a nossa vida. Porque o Pai nos chama a todo dia para trabalharmos no reino dele, aqui na terra, para herdarmos o reino dos céus. Mas às vezes a gente diz: eu não quero, estou ocupado, estou com os meus prazeres, eu tenho minhas coisas a fazer, eu tenho que comprar uma nova casa, um novo carro, eu tenho que fazer uma viagem. Então não dá para mim ficar visitando pessoas necessitadas, doentes. Não dá para mim fazer minha doação agora, eu tenho pouco dinheiro para isso. Quando eu tiver um dinheiro sobrando, eu vou dar isso para alguém. E a gente ouve o chamado e não vai. Mas às vezes bate no nosso coração que devemos ir. E aí a gente se converte e fala: eu vou trabalhar nessa vinha e vou deixar essas outras ilusões para lá.
Mas existem as vezes em que nós falamos para Deus: não, eu vou fazer isso, e não fazemos. E colocando isso na nossa vida, quando acontece? Meu irmão e minha irmã, ir à santa celebração da palavra, santa celebração da Eucaristia, ir na igreja, é muito importante. Mas nós precisamos ir lá e receber a missão de ser luz da terra e sal do mundo. E precisamos levar isso para as pessoas que tanto precisam. E às vezes a gente vai lá e deixa Jesus na porta da igreja e volta sozinho para casa. Então, eu vou, mas não fui. Às vezes a gente vive uma vida tão superficial para Jesus. Jesus nos chama para ser um bom filho, para ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa. E eu faço tão superficialmente isso. Sei certamente o que é ser um bom marido, mas eu faço tudo ao contrário. Eu sei certamente o que eu preciso fazer para educar o meu filho na fé e ser uma pessoa honesta, mas eu sou desonesto. Eu sou trapaceiro. Eu sou uma pessoa que não faz as coisas que deveriam ser feitas na hora certa. Eu vou deixando tudo para depois e, se puder, eu realmente uso de minhas audácias, uso de minhas faculdades negativas para burlar aquilo que eu tinha que ter feito. E assim, a gente vai entendendo que muitas vezes a gente tem essa fé tão superficial. Nós não somos integralmente entregues a Jesus. E Jesus nos quer, porque Ele nos revela que eu sou um Deus ciumento. E esse Deus ciumento nos quer para Ele, não quer nos dividir com o pecado. Então, nós precisamos compreender que muitas e muitas vezes somente cumprir uma prática dominical, uma prática da liturgia, não vai nos levar à salvação, porque isso tem que estar no nosso coração. E a gente às vezes pode ser precedido por aquele que nós mesmo desprezamos. Um publicano, que é um cobrador de impostos, que roubava do povo, é pecado? É lógico que é. A prostituição é lógico que é, pois ela usa o sexo justamente para ganhar dinheiro, machucando o seu corpo e deplorando o templo do Espírito Santo. É lógico que é um pecado. Mas pode acontecer de que um desses cobradores de impostos ou prostitutas olhem para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, e eu vou segui-lo e vou largar todo o pecado. E também na outra ponta pode acontecer, meu irmão e minha irmã, de que eu ache que eu sou melhor do que os outros, porque eu vou nas missas, porque eu participo de um terço, de um grupo de oração. Eu acho que eu já estou salvo e eu me esqueço de quantas e quantas vezes eu permito o meu coração se invadir dos ódios, de quantas e quantas vezes eu permito que os meus olhares consumam realmente o meu coração e me leve a executar um ato de infidelidade. Eu me esqueço das vezes em que eu sou egoísta demais e quero tudo só para mim. Então, essa palavra, meu irmão e minha irmã, ela nos ensina a não viver uma fé somente na aparência. Eu não posso ser um cristão na minha aparência. A roupa, ela é importante, mas não é a roupa que vai me levar para o céu. É aquilo que está dentro do meu coração. Então, por vezes, eu quero ser cheio de regras do lado de fora, mas do lado de dentro, eu estou tão apodrecido, eu estou tão cheio de pecado e principalmente cultuando o pecado. Assim, meu irmão e minha irmã, crer realmente salva, mas ir na igreja não é aquilo que é somente aquilo o caminho da salvação. Por isso, quando ele diz que aquelas pessoas vão preceder, porque eles acreditaram. Eles acreditaram no batismo de conversão de João Batista e, por consequência, acreditaram em Jesus. E às vezes a gente fica vivendo, sabe, somente
nessa hipocrisia da nossa fé. O pecador que se arrepende, ele é salvo. Mas aquele que não se arrepende, se justifica a partir do outro, ele jamais o será. E é diante disso que essa palavra de hoje nos leva a ter um comprometimento com essa palavra, a ter um comprometimento na nossa vida. Nós não podemos ter uma família mais ou menos, uma fé mais ou menos, relações mais ou menos. Nós precisamos ter a completude daquilo que Deus sonha por cada um de nós. Então que essa palavra nos leve realmente a retirar essa hipocrisia da nossa fé do nosso coração. Essas aparências que por muitas e muitas vezes estão corroendo a nossa alma. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos invada, permitir que nós vivamos uma fé viva, que trabalhe, que produza, que gere frutos, que tenha ação. Nós precisamos tomar posse dessa palavra de Deus que vem ao nosso coração e nos enche de coragem. O que está faltando para que a gente abandone os pecados? O que está faltando na nossa vida para que a cada momento, a cada instante, a gente realmente se liberte dessas amarras, de tantas coisas que estão nos aprisionando? Por que nós estamos insistentemente vivendo esses infernos que nós mesmos estamos criando para nós e para os outros? É momento de se arrepender, é o tempo propício. Então vamos nos libertar desses grilhões e vamos viver na liberdade de Cristo, que nos ensina a amar, a se permitir ser amado. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, essa palavra é de libertação. É de libertação para que nós não criemos realmente nenhum tipo de ilusão, nenhum tipo de situação que seja uma grande mentira que a gente está pensando que é verdade. Nós estamos realmente precisando dessa libertação e principalmente da cura da hipocrisia, da cura da falsidade, da cura do egoísmo, da prepotência, da cura da arrogância, onde julgamos os nossos irmãos, e principalmente da cura do vitimismo. Que a palavra de Deus nos fortaleça a nossa família, a nossa fé, nos cure, nos liberte e nos coloque na vida eterna, na presença do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, todo sempre, seja louvado. E é louvando esse Deus rico em amor e misericórdia, que nessa semana, nós estamos começando hoje, esse amado mês de outubro, e hoje, dia 1º, é dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, dia dessa padroeira dos missionários de todas as missões. Espetáculo a história de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, que ela interceda por cada um de nós, e ela é a padroeira, a padroeira da nossa diocese, aqui da diocese de Uberlândia. Dia 2 é dia de Santo Anjo da Guarda, esses mesmos que estão aí conosco. De acordo com algumas denominações, Deus envia um anjo para proteger os fiéis. Argumenta-se que a Bíblia sustenta, em algumas ocasiões, a crença do anjo da guarda, onde nos diz em Êxodo 23:20: vou enviar um anjo diante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. A celebração dedicada aos anjos da guarda surgiu na Espanha no século V e espalhou-se por toda a Europa. A data foi fixada pela primeira vez no dia 29 de setembro, juntamente com a festa de Arcanjo Miguel, e depois para o dia 2 de outubro. Então, santos anjos da guarda, nos protegei de todas as insígnias do mal. Dia 4 é dia de festa franciscana, dia de São Francisco de Assis, batizado como Giovanni di Pietro di Bernardone. Nasceu em Assis no ano de 1181, dia 3 de outubro de 1226 foi a sua partida para o céu. Foi um frade franciscano nascido na Itália. Depois da juventude irrequieta e mundana, voltou-se para a vida religiosa de completa pobreza, fundando a ordem mendicante dos frades menores, mais conhecidos como franciscanos, que renovaram o catolicismo de seu tempo.
Com o hábito da pregação itinerante, quando os religiosos de seu tempo costumavam fixar-se em mosteiros e com uma crença de que o Evangelho devia ser seguido à risca, imitando-se a vida de Cristo, desenvolveu uma profunda identificação com os problemas de seus semelhantes e com a humanidade do próprio Cristo. Sua atitude foi original também quando afirmou a bondade e a maravilha da criação, num tempo em que o mundo era visto como essencialmente mau. Quando se dedicou aos mais pobres dos pobres e quando amou todas as criaturas, chamando-se de irmãos, alguns estudiosos afirmam que sua visão positiva da natureza e do homem, que impregnou a imaginação de toda a sociedade de sua época, foi uma das forças primeiras que levaram à formação da filosofia da Renascença. Então, dia 4, nós rezamos São Francisco de Assis, protetor dos animais. É uma bênção rezar esse santo. E também nós temos no dia 7 Nossa Senhora do Rosário. Isso mesmo, é o título mariano apresentado enquanto da aparição da Santíssima Virgem Maria a São Domingos de Gusmão em 1214, na igreja do mosteiro de Proule, na qual a mãe de Jesus entregou o rosário ao fiel frade dominicano. É também o título pela qual a Virgem Maria se apresentou aos 3 pastorinhos nas suas aparições de Fátima. Então, dia 7, Nossa Senhora do Santo Rosário, Nossa Senhora do Rosário. Que esses santos intercedam por nós hoje e sempre na graça do céu. Irmãos e irmãs, então, estamos nos preparando para chegar ao fim do nosso encontro, mas temos essa bênção dessa porção de água. Vamos rezar a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, amém, amém. Vamos pedir a bênção dessa porção de água? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por isso vos pedimos, Deus Pai rico em amor e bondade e misericórdia, volvei seu olhar sobre essa porção de água e derrame, Senhor, derrame tudo aquilo que nós precisamos para nos libertar das amarras do pecado e estarmos sempre livres para te amar e anunciar teu santo evangelho. Que nós possamos dizer, sim, Senhor, eu vou trabalhar na tua vinha e realmente ir e trabalhar nessa festa da alegria da salvação. Vos pedimos esta bênção, na intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do bom e amado São José e de São Lourenço, patrono e protetor de todos os diáconos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, já que nós vamos rezar dia 2, o dia de Santo Anjo da Guarda, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém, amém, amém. Irmão, é uma bênção o Senhor nos permitir estar aqui e que a gente possa ter muitos e muitos encontros em casa com Deus. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Que o Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Que o Senhor volva para vós o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Desça sobre nós, sobre nossa família, sobre nossa semana, sobre nosso trabalho, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Sagrada Família de Nazaré, abençoai nossos lares, protegei nossas famílias e dai-nos a paz. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Irmãos e irmãs, rezem por nós, que nós estamos rezando por cada um de vocês. Braço fraterno, beijo imenso no coração. Um dia de muitas bênçãos e realizações, uma semana cheia de frutos, cheia de realizações e que você possa superar todas as dificuldades, você e sua família. Domingo que vem, aqui, nós estaremos em casa com Deus. Mas como somos obedientes, até lá, se Deus quiser.